Boa noite. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui em nome de nosso Pai Celestial, em nome de nosso Mestre Jesus, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, por essa oportunidade. E agradeço neste momento os companheiros de trabalho, os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando por esses trabalhos de lives que estamos realizando, a fim de continuarmos a nossa tarefa de encontros que tanto nos reforçam, nos instrumentalizam e nos fortalecem. Agradeço o carinho de todos para que pudéssemos então hoje estarmos aqui trabalhando mais um tema dentro da doutrina espírita. Sempre fazemos com seriedade, com amor, com compromisso, que é esse o nosso trabalho com o Cristo. E assim então convido os irmãos que trabalham nessa seara, que morejam nessa seara e também que nos acompanham, para que possamos elevar os nossos pensamentos, a fim de nos sintonizarmos com o alto, pedindo a Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, justo, que só faz o bem. Sintonizados com o nosso Mestre Jesus, a quem temos por companheiro, por irmão mais velho, por trabalhador que nos acompanha nessa tarefa da casa, que nos acompanha no dia a dia da nossa jornada, a quem temos um amor infinito. Queremos agradecer aos mentores e aos guias espirituais e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja sempre o teu nome bendito. Seja feita a tua vontade, sempre soberana e justa, sobre nossas vidas. Estais, Pai, em toda parte, nos mundos, no universo, em nossos corações. Dá-nos o pão aquele que nos sustenta a matéria, nos sustenta o espírito, nos fortalece nos momentos de enfrentamento, de alegria, também nos de paz. Ajude-nos, Pai misericordioso, a perdoar aqueles que atravessam o nosso caminho, que nos ferem, que nos magoam, mas que também nós, por vezes, estamos a maltratar e a ferir, necessitando sempre da misericórdia infinita do nosso Pai a nos perdoar, nos dando oportunidades novas para o reerguimento. Não nos deixe entregue a tentações infelizes, a pensamentos de sofrimento, de dor, de angústias. E ajude-nos por caridade a fazer o bem em Teu nome, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos hoje trabalhar com o texto de Raul Teixeira, Os Tempos do Cristo, do livro O Tempo de Deus. Pelo Espírito de Camilo, será o nosso companheiro nessa reflexão, a fim de que possamos compreender exatamente a quantas anda a nossa fé, nosso encorajamento diante de tudo que viemos enfrentando. Será que estamos preparados para compreender, mesmo estando vinculado com os ensinos doutrinários, mesmo tendo um trabalho estabelecido nas hostes espíritas, mesmo tendo acesso aos instrumentos bibliográficos, livros, informações, palestras, tantas coisas que nos dão condições de compreender.
Será que nós temos tido a consciência verdadeira a quem mesmo nós estamos servindo? A que fé realmente nos referimos nesses momentos em que Jesus espera de nós o melhor? Se realmente estamos compreendendo este momento, se estamos conseguindo viver em família de forma mais amena, apaziguada e de forma a entender esta pandemia que não só assola a nossa saúde física, mas ela também vem ao encontro da nossa saúde emocional e espiritual. E por vezes nos sentimos fragilizados como todo mundo, embora trazemos já essa fé da esperança em dias melhores e sabemos que o Cristo está no comando de todo esse trabalho que vem sendo desempenhado por esse vírus tão pequenino, né, que tem desestabilizado e estabilizado tantas coisas, mudado a forma como nós temos que nos comportar, mudando a forma como temos que entender as coisas, como temos que compreender a nossa humanidade. Então, não há dúvida que essa mudança que está acontecendo há de vir para nos orientar, para que possamos ver as coisas de modo diferente, para que a gente possa realmente viver a fé que dizemos ter em nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como primeiro item, Raul Teixeira diz assim, nos capítulos 9 e 25 desta obra, O Tempo de Deus. É indiscutível para quem presta minimamente atenção nos fenômenos da vida cotidiana o quanto aparecem indivíduos, pensamentos capazes de promover situações de desdita, de miséria moral no seio das sociedades terrenas. Isso a gente vê muito claro. Realmente há criaturas que vivem neste mundo a fim de comprometer as nossas emoções. Passam o pior do ser humano nos telejornais, passam as mensagens desencorajadoras através dos filmes, passam através das obras literárias, o materialismo, muitas vezes a pretensão de sermos melhores do que Deus, passam a pretensão de que nós temos o governo de muitas coisas, quando vamos compreendendo a cada dia que passa que algumas coisas nós somos responsáveis por manter, mas outras tantas, e a grande maioria, não está no nosso comando. Então, todas essas situações do cotidiano, da informação, da tecnologia, faz com que a gente precise buscar equilíbrio, porque há muitas coisas que nos abalam, que determinam em nós pensamentos infelizes, que muitas vezes desencadeiam doenças emocionais e fazem muitas vezes que venhamos a perder a fé e a esperança, achando que as rédeas estão nas mãos dos homens, completamente. Então, é indiscutível, né, que as sociedades, neste momento terrenas, estão vivendo desditas e misérias morais incontáveis, como nos diz Raul Teixeira, a fim de nos fazer compreender esse cenário contraditório quando nos fala do Cristo Consolador, da Terra Prometida, quando nos fala do Reino dos Céus, quando nos fala de regeneração, quando nos fala do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e muitas vezes estamos a vacilar.
o que realmente nós acreditamos, na nossa imortalidade como espíritos e na nossa mortalidade física que nos abala, que nos determina muitas vezes compreensões desencontradas daquilo que acreditamos, daquilo que vivemos, daquilo que estudamos. Raul Teixeira nos diz mais. Nada obstante, não há como ignorar a existência dos bem-aventuradas falanges de lidadores da luz que se lançam ao mistério de amparar, de orientar, de instruir para a felicidade, gerente das oficinas do bem que o Criador instalou diversificados pontos do planeta. Então, esses lidadores do bem, que compartilham esse cotidiano insano que muitas vezes nós temos aqui na Terra, já sabem por antecipação aquilo que vamos passar, as dificuldades que vamos enfrentar. E antes mesmo que a gente busque o contato aos benfeitores espirituais, através dos pensamentos, através das nossas preces, os espíritos já se encontram, apostos, trabalhando, cuidando, servindo, ajustando, inspirando as criaturas para o êxito, para a jornada vencedora, para o trabalho no bem. Então não podemos descrer da misericórdia de Deus. E aqui então gostaria de compartilhar com os amigos uma passagem do livro Mensageiros, do capítulo 41, que vem nos instruir através de Aniceto. Aniceto vai nos falar de um acontecimento que se deu aqui na Terra, falando-nos o quanto os espíritos trabalham incessantemente para o nosso bem-estar. E este caso em especial, que eu quis compartilhar com vocês, me chamou bastante atenção, porque aprendi muito neste capítulo, especialmente quando os espíritos nos dizem que nos locais de serras, nos locais de florestas, nos locais verdes, naturais, principalmente nos sítios, nos locais onde há muito verde, que os benfeitores espirituais se retemperam nesses locais. Trazem os espíritos que acabam de desencarnar, trazem os espíritos que vão reencarnar na Terra para obter as energias necessárias das matas, dos locais dos rios, dos locais aonde a gente vai absorver da natureza aqueles elementos necessários, energéticos, para o nosso refazimento, para a nossa preparação. Então, isto nos faz observar que muitas vezes nós nos encontramos num lugar tão ermo, tão solitário, e pensamos realmente que estamos solitários, sem imaginar que ali aglomeram-se espíritos, trabalhadores, necessitados, também servidores. E neste caso em especial, Aniceto estava numa tarefa próximo da Terra com André Luiz, e a se aproximarem de um local desses, um lugar muito arborizado, muito bonito, com muitas verduras, com plantações, com animais, com criaturas. Eles observam um aglomerado de pessoas, não pessoas fisicamente encarnadas, mas um aglomerado de espíritos que transmutavam, que transmitiam uma energia muito salutar. E chamou a atenção, então, para que os espíritos se aproximassem para observar o que acontecia ali naquele ambiente. André Luiz certamente iria aproveitar para aprender, para que depois pudesse transmitir a nós outros
esses conhecimentos que os espíritos trouxeram e trazem e trarão ainda através das leituras maravilhosas que fazemos de suas obras. Então, André Luiz, aproximando-se com um grupo de espíritos, observa que havia um homem caído na estrada. Esse homem encontrava-se bastante debilitado fisicamente. A cabeça estava quase destruída. A situação era grave. O sangue jorrava. E certamente que Aniceto, querendo nos trazer uma informação importante através de André Luiz, aproximando-se, procura o responsável por aquela equipe, porque ali se encontravam muitos espíritos iluminados, ajudando naquela tarefa. E aí então, buscando as informações necessárias, vieram a saber que aquele homem havia levado um coice de um animal, um burrico, que transportava a carroça e que havia desferido um golpe na cabeça daquele homem, através de um coice, que veio danificar a sua caixa craniana e que se encontrava ali numa situação bem debilitante. Perguntado por que chegara naquela situação aquela criatura que ali estava, inconsciente até. E o responsável então respondeu: esse homem era muito inconsequente. Vivia por maltratar os animais desta fazenda, especialmente esse burrico, que fazia o bem, que transportava tantas pessoas, transportava tantos alimentos, servia de modo calmo e tranquilo. Mas este homem inconsequente chicoteava-o, gritava com o animal, maltratava-o. E neste dia em especial, o animal apenas se defendendo da sua tirania, acabou por desferir o golpe, levando esse homem a uma situação bem difícil. E aí, não obstante todos aqueles acontecimentos, o benfeitor que ali estava disse: terá ele que passar longos meses acamado para aprender o respeito, o carinho no trato com os animais, a fim de não passar mais por essas dolorosas situações. Então, a intemperança desse homem, os seus nervos aflorados, a sua forma raivosa de tratar os animais, levou ele, especialmente esse animal, a atuar naquele momento defendendo-se. Então, meus irmãos, por que eu trouxe esse caso em especial? Para a gente compreender que antes mesmo daquela ocorrência, os amigos espirituais ali já se encontravam. Já estavam aguardando a fim de salvar a vida daquele indivíduo, porque pela circunstância que as coisas aconteceram, ele não iria resistir. E num lugar praticamente sem recursos médicos, ele conseguiu vencer e viver. É para nós observarmos. A misericórdia divina se encontra em toda parte com todas as pessoas. Mesmo naqueles momentos que nós achamos não ter saída, não há mais o que fazer, não temos mais esperança. E eis que ressurge de um momento para outro a solução, um socorro, alguém que estende a mão e o milagre acontece, como costumamos dizer. E Raul Teixeira nos diz mais: a bondade divina é infinita
em todos os lugares. Há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. É tão verdadeiro isso. Basta que a gente realmente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir e fé suficiente para compreender. No tempo do mundo, sempre surgem mentes filosóficas interessadas em distender as vozes do pessimismo ou da descrença, da autodesvalorização, da autodestruição. Mas no tempo do Cristo, mostram-se filósofos fomentadores do bom senso em relação à existência, de respeito à vida, proclamando ideias de que a mente humana é responsável por engendrar as suas quadras frágeis ou ruins, quanto os seus momentos fortes e venturosos. Então Camilo diz claramente que nós somos os responsáveis pelas desditas e também pelos sucessos, pelos êxitos que temos, pelos merecimentos de nossa existência. Se encerra em nossas mãos um caminho de felicitações, de alegria ou de doenças graves, de momentos tormentosos, de situações difíceis muitas vezes de debelar. Se encerra, na grande maioria, na lei de ação e reação, essa trajetória feliz ou infeliz, desdita ou felicidade de nossa existência física. Mas, no tempo do mundo, vemos cientistas engolfados em desenvolver armas perfeitas e processos de destruição. Máquinas mortíferas, bombas, mísseis inteligentes comandados pelo acionamento de computadores impecáveis. Estávamos vendo isso todos os dias pelos telejornais. Nações que ameaçavam todos os dias de destruição, sem compreender a responsabilidade desse ato. Cada vez que um míssil cai em um país, em uma cidade, ali desencarnam, ali sofrem muitas criaturas que muitas vezes não estavam vinculados nem com armamentos, nem com exércitos, nem com defesas, eram civis. Estavam ali no seu dia a dia, sem esperar. Então, há fomentadores da dor, há espíritos comprometidos com o mal, mas só o fazem porque não têm Deus nos seus corações. Estão distanciados da misericórdia, estão procurando vencer no mundo e são vencidos pela dor que causam, pelo sofrimento que espalham, pela desdita, pelo infortúnio. Mal sabem eles que dia virá que deverão reconstruir a destruição. Deverão retornar às plagas terrenas a fim de demonstrar o amor, o carinho, a fraternidade, que é a lei de Deus. Hoje destroem corpos sem destruir espíritos imortais. Amanhã, quiçá, se retornarem aqui, bem possível em outros tempos, em outras circunstâncias, trarão na mente a regeneração,
em corpos com dificuldade, em mentes turbadas, em movimento muitas vezes impedidos, porque precisa experienciar o mal em si mesmo. Mas no tempo do Cristo, contudo, outros investigadores das ciências estão ocupados em desenvolver técnicas salvacionistas por meio da máquina da vida. Elaboram vacinas abençoadas, instrumentos capazes de inspecionar o organismo humano, de atender ao corpo físico, fotografando, medicando através dos recursos nanotecnológicos, um verdadeiro milagre da genialidade direcionada para Deus. Quem são esses hoje que estão em meio à ciência, ao trabalho do bem, desenvolvendo tecnologias e equipamentos para salvar, para bendizer, para nutrir, para fazer com que tenhamos uma vida plena, com saúde, com menos problemas físicos, emocionais? Quem são esses lidadores, senão aqueles mesmos que agora comprometidos com o bem, retornam à terra com outros quefazeres, com outras lutas, com outros pensamentos, com outras atitudes, bendizendo a lei de Deus, bendizendo o valor da vida, porque a vida física tem importância muito grande para que possamos completar as nossas provas, para que possamos levar a cabo nossa evolução. Precisamos de viver aqui e de viver essas experiências que a vida nos oferece. E esses trabalhadores do bem, então, nessa missão libertadora, nascem com esses recursos, auxiliados pelos benfeitores espirituais. E aqui gostaria de registrar do livro Os Missionários da Luz mais um caso, um exemplo para que a gente possa compreender o trabalho do bem e isso tornar em nós a esperança mais robusta, mais fortalecida, mais encorajada no dia de amanhã. Havia uma senhora, então, que se encontrava próximo a Alexandre, o mentor espiritual desta obra, Missionários da Luz, juntamente com André Luiz. E essa senhora chegou em lágrimas, procurando por Alexandre, pedindo a ele que socorresse o seu filho na terra. Este filho se encontrava aos 70 anos de idade e estava prestes a viver um aneurisma. Havia um coágulo que estava prestes a romper. E a mãe, avisada pelos benfeitores que isto ia acontecer, procurava os bons espíritos, os mensageiros, os médicos da espiritualidade, a fim de dar a este filho um pouco mais de vida. Vejam, meus irmãos, antes mesmo dos acontecimentos se darem aqui na Terra, os espíritos já estão se movimentando no além. Nós é que imaginamos ser o improviso, nós imaginamos que é um acidente, nós imaginamos que são causas fortuitas, nós imaginamos tantas coisas, mas cada vez mais os Espíritos nos ensinam: confiai, porfiai, trabalhai, mentalizai o bem e viveremos na companhia desses benfeitores. E tudo aquilo que nos acontecer é porque está na nossa trajetória terrena e não por mero acaso. Então, em Missionários da Luz, esta senhora lacrimosa
Preocupada com a saúde do seu filho, procura essa equipe espiritual e Alexandre vem, sem tardança, à Terra verificar a situação. Chegou em casa, a casa desse senhor. Estava ele no leito e realmente a situação estava por acontecer. Estava ele em agonia porque o corpo físico dava amostras do acontecimento que iria se verificar. O espírito estava aturdido fora do corpo e o corpo se achava já em situação bem debilitada. Se não houvesse a intervenção espiritual rápida, com certeza ele viria a desencarnar de um aneurisma. Então Alexandre, à maneira de uma transfusão de sangue, transfere a energia salutar, o medicamento, a fim de desmanchar aquele quadro e para que a circulação se fizesse normal naquela região. E assim então que terminam os atendimentos, a senhora, junto à equipe, essa mãe, pede aos benfeitores que dê a esse irmão mais uma oportunidade, a esse filho. E os benfeitores dizem 5 meses. Ele terá mais 5 meses, 150 dias, para resolver algumas coisas que ele precisa resolver na Terra com seus familiares. A partir de hoje, a contagem é regressiva. Ele recebeu energias para que ele possa concluir algumas coisas que precisam ser concluídas. Mas deixa muito claro que nosso irmão estava nesta situação difícil porque ele tinha um gênio irritadiço, porque ele tinha pensamentos muito infelizes, porque ele próprio minava a sua saúde, ele próprio fez com que essa situação cerebral se desencadeasse pela forma como vivia. E aí, mais uma vez, vamos compreender que nós temos responsabilidade sobre todas as coisas e consequências de nossa vida. E nos diz mais, no tempo do Cristo, o diálogo, a democracia, o bom senso, a fraternidade, a misericórdia. Mas é importante refletir sobre o tempo em que se situa nosso coração e nossa mente, para que saibamos, desde então, o que nos aguarda na terra ou além dela, como respostas da vida às nossas aquisições. O que não deveis perder, no entanto, é a certeza de que tudo o que nos vem ocorrendo se acha sob os olhares do Criador, que, através dos luminosos espíritos prepostos do seu amor, vigia e envia os recursos de que necessitais para que ultrapasseis com firmeza este momento infeliz, em que sois testados na capacidade de ajuizar maduramente essas situações e de assumir responsabilidades que vos são pertinentes sem temores ou acomodações indevidas. Então os Espíritos nos chamam a responsabilidade para esses momentos do tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo diferente. O tempo do Cristo é um tempo de realizações. O tempo do Cristo se assemelha àquelas oportunidades que sempre vão sendo dadas às criaturas, oportunidades de reerguimento, oportunidade de reflexão, oportunidade de pensar na vida, oportunidade de olhar para além das questões materiais. Esse é o tempo do Cristo. Que a gente não deixe de viver as coisas da terra, mas que não esqueça que daqui não somos permanentes. Por sermos espíritos da eternidade, não estamos
100% vinculados somente à Terra. Temos uma vivência espiritual, temos uma vivência com tempos diferentes, com situações e objetivos diferenciados. E é para isso que nos instrumentalizamos com o conhecimento espiritual, para que a gente possa enfrentar esses tempos difíceis que a Terra nos apresenta e conseguirmos então passar por essas provas, a fim de que, renovadas nossas oportunidades, posteriormente possamos chegar em condições melhores, tanto aqui quanto no além. O que não deveis perder, no entanto, é a certeza de que tudo vos vem ocorrendo e se acha sob os olhares do Criador. Pensai então como o faria Jesus e agi também. Como será que Jesus agiria nestes momentos tormentosos, como ele também viveu na Terra, com seus discípulos, com aquelas comunidades, com aquelas criaturas? Como será que Jesus agiu? Como ele viveu esses tempos difíceis, tempos de dor, tempos de sofrimento, mas também tempos de realização, tempos de alegria, tempos milagrosos, saúdes restauradas, pessoas que mudaram a sua forma de ser e de pensar. Então, se foi possível num tempo tão difícil como era aquele do Cristo, agora está melhor. Agora temos mais ferramentas, temos mais condições, temos mais medicina, temos mais instrumentos de aprendizagem, temos mais condições. Não vamos perder esta oportunidade. Todos os dias Jesus está nos chamando, assim como fez a Paulo na estrada de Damasco, assim como fez a Maria de Magdala, no momento em que resolve deixar a sua vida de dissoluções e partir para um trabalho redentor. Assim como fez a tantas criaturas, agora é a nossa hora. Esta reencarnação é decisiva. Ela vem, embora em tempos difíceis, mas ela vem recheada de oportunidades. Vamos aproveitá-las. Digo isso aos companheiros, mas principalmente a mim mesmo. E agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a todos os companheiros que dividiram esses pequenos momentos comigo, pedindo que cada um possa sair desta presença mais encorajado, mais fortalecido, com o desejo de acertar, assim como eu também me despeço, pedindo a Deus muita força, muita luz para vencer a mim mesmo. Que Deus nos abençoe e nos guarde eternamente no seu bom coração.